Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui do canal. Hoje estaremos fazendo algo onde eu não mostro meu rosto, que talvez seja um pouquinho diferente para vocês que já acompanham aqui, mas estaremos colorindo um livro do Naruto. Gente, eu achei isso aqui, eu achei isso aqui para vender no supermercado por R$ 15. E Naruto é um dos meus animes favoritos da vida. Eu adoro Naruto. Quando eu vi isso aqui, eu tive que comprar no mesmo momento. Então assim, né? Hoje estaremos colorindo algumas páginas disso aqui. Ainda não sei quantas, veremos conforme o dia vai indo. Mas pelo menos umas duas. Estou aqui com o meu estojo aqui do lado, que tem uma quantidade talvez até um pouquinho obscena de lápis. E temos o nosso livro de colorir. Mas enfim, né? Estes são os planos para hoje. Vamos começar sem mais delongas. Aqui já vamos abrir na primeira página, que na verdade não tem absolutamente nada para colorir, então vamos direto para a segunda página, que começa os desenhos. E como vocês podem ver, são desenhos bem grandes, né? Então talvez vamos demorar um pouquinho em cada um destes desenhos. Mas vamos começar, é claro, começando pelo protagonista, nosso querido Narutinho. E eu, né, um lápis amarelo já tava ali em cima, vou começar pelo cabelo dele. Gente, eu vou ser bem honesta com vocês também quando eu falo que faz muito tempo desde a última vez que eu colori alguma coisa, porque, pelo menos tradicionalmente, porque quando eu desenho, eu geralmente deixo pra colorir digitalmente, então, né, eu não tenho tanta experiência de pegar em um lápis e colorir os desenhos assim. E assim, eu não lembro qual foi a última vez que eu comprei um desses livros, acho que quando eu tinha uns 13 anos, talvez. Eu lembro que eu tinha um de mandalas muitos anos atrás. Então faz um tempinho. Mas eu sempre achei divertido desenhar, achei divertido pintar coisas, então agora que podemos fazer isso com temática de um anime muito bom, eu acho que vai ser ainda mais divertido. E vocês, gurizada? Qual é o anime favorito de vocês? Eu falei que um dos meus animes favoritos é Naruto. E realmente não é mentira. E por um tempo Naruto foi o meu anime favorito da vida. Só que isso foi antes de eu assistir o meu atual anime favorito da vida, que é um anime meio desconhecido, chamado One Piece. É brincadeira, tá, gente? Obviamente One Piece é um dos animes mais famosos que existe, mas eu assisti ele um mês depois de assistir Naruto e, nossa senhora, mudou completamente a minha vida. Hoje em dia é o meu anime favorito de todos, sem dúvidas. E mal posso esperar para ver os próximos capítulos, quando forem lançados, né? Porque atualmente o One Piece está... Bem, enfim, não falamos sobre. Mas e o anime favorito de vocês, gente? Me falem aí. Eu sou muito de assistir anime shonen, de lutinha, sou uma grande fã. Se vocês mencionarem algum anime shonen de lutinha nos comentários, tem uma grande chance de eu já ter assistido.
Vamos pegar agora um laranja. Oh, meu laranja tá sem ponta. Não tem problema, peguei um apontador. Olha só, que lindo. Enfim, se vocês mencionarem algum anime shonen nos comentários, tem uma grande chance de eu já ter assistido ele. Porque eu sou uma grande fã de anime de lutinha, gosto muito dessas coisas mais simples, que eu não preciso pensar tanto, posso só botar e assistir, e beleza, divertido, pancadaria. Demon Slayer, Chainsaw Man, Boku no Hero, esses são todos animes que eu gosto. E gosto muito. Boku no Hero hoje em dia nem tanto, porque pra mim, pelo menos, depois da quarta temporada, isso foi algo que me deixou muito braba. Na quarta temporada, que teve o Overhaul e a Eri, eu tava muito animada pra ver a adaptação pra anime desse arco, porque eu acompanhava o mangá nessa época. E era, sem dúvidas, o arco que eu mais gostei no mangá. Só que quando adaptaram pra anime esse arco, eu achei tão ruim, porque a animação tava tão... Eu achei mal feita, sabe? Eu não achei que transmitiu as mesmas emoções, então fiquei bem decepcionada. Depois disso, eu acabei parando de assistir Boku no Hero. O mangá eu acompanhei por mais um tempo, mas também acabei parando. Mas eu ainda tenho bastante carinho por essa série. Hoje em dia também eu não tô acompanhando tanto mangá porque eu tô com uma preguiça, gente. Vocês que acompanham mangás me digam como vocês têm pique pra ficar lendo mangá o tempo todo, porque eu com certeza assim estou sem pique nenhum pra ler mangás. E além disso, né, com o preço dos mangás ficando cada vez mais caros aqui no Brasil, colecionar mangás, pelo menos pra mim, assim, fora de cogitação também. E eu percebi que eu colori aqui errado, aqui nas costas do Naruto. Não era pra ser azul, olha só, primeiro erro do vídeo já. Um pouquinho cedo demais, inclusive, mas tudo bem, né? A arte é feita de erros. Mas é vocês que compram mangás também, me digam como vocês fazem. Porque isso é outra coisa que tá me deixando meio aborrecida nos últimos tempos. Gente, o preço dos mangás não tá insano. Vocês não acham que R$ 36 no mangá tá muito absurdo? Até porque a qualidade das impressões não mudou muita coisa, né? Então, tá pagando um preço caríssimo pela mesma qualidade que sempre foi. Então, eu, pelo menos, tô meio assim, não compro mais mangás há um tempo. Os últimos, no caso, mangás que eu tenho comprado, foram todos mangás comprados em sebo, porque daí é mais barato, né, mangás usados. Então dá pra dar uma economizada, mas mangás novinhos em folha, assim, parei de comprar já tem um tempo. E é complicado, né, gente? Ser colecionador, ser cosplayer, ser qualquer coisa aqui no Brasil tá complicado, mas... Ai, né? Fazer o que, gurizada? Olha só a jaqueta dele. Agora vamos colorir a calça. É assim, eu tô com uma referência aberta aqui do meu lado, só pra ver se eu não erro as cores nos lugares. Já errei, né? Não funcionou tão bem assim. Mas, meu Deus, eu pesquisei uma referência que tivesse o Naruto e o Sasuke, porque o Sasuke é o próximo, né, da próxima página. E, meu Deus, mas não tem uma foto boa deles juntos no Naruto clássico. Eu achei chocante. Nossa, o que tá acontecendo com o joelho dele aqui? Tá vindo aqui pra baixo? Meu Deus, a calça vem até aqui.
Gente, que loucura de pose é essa? Tentando entender a logística dessa pose aqui. Mas acho que é assim, ó. Adorei também que eles se deram o trabalho de dar unhas do pé pra ele. Acho incrível que muitos personagens de anime não tem nem mamilos e deram dedos dos... Eu ia falar dedo do... Eu acho muito incrível que muitos personagens de anime não tem mamilos e se deram o trabalho de dar unhas dos pés pro Naruto. Gente, acabei me concentrando um pouquinho. Vocês também sentem um pouco de dificuldade de falar enquanto estão muito concentrados? Porque eu sinto isso às vezes. E este foi um desses momentos. Mas enfim, né? Vamos voltar a conversar, que eu tava gostando do nosso papo. Vocês que assistiram Naruto, me digam qual é, primeiramente, o que vocês gostam mais, o Naruto clássico ou o Naruto Shippuden? E segundo, qual é o arco favorito de vocês? Eu vou dizer que eu gosto muito dos dois, mas o clássico eu acho um pouquinho melhor, porque o Shippuden, assim, eu gosto muito deles batalhando contra Akatsuki e tal, mas daí vira uma maluquice lá para o arco da guerra. Eu achei, assim, achei que tentaram algo que não deu muito certo, achei que ficou um pouquinho demais. Então, pra mim, o clássico, assim, é o melhor de todos. Até porque tem o melhor filler do Naruto, que é aquele filler que eles tentam descobrir como é o Kakashi sem a máscara, que pra mim é top melhores episódios de Naruto, mesmo sendo um filler. E tem o meu arco favorito de Naruto também, que é o arco dos exames Chunin. Eu sei que é uma escolha muito popular, mas é popular por um motivo, né, gente? Meu Deus, que arco bom, eu reassisto múltiplas vezes. E até hoje, assim, pra mim é um dos melhores arcos de Shonen que existe. Eu acho muito divertido os exames Chunin. Acho, sério, nossa, incrível. A luta do Rock Lee e do Gaara foi uma luta que, nossa, me fez chorar, porque eu tava muito triste pelo Rock Lee no final dela. Eu estava literalmente em prantos. Então, assim, pra mim, top arcos de Shonen, melhor arco do Naruto. E o Naruto clássico, pra mim, sempre um pouquinho melhor que o Shippuden. Gosto do Shippuden? Gosto bastante, né, do arco da Akatsuki e tudo mais, eles indo atrás de cada um da Akatsuki. Mas, pra mim, não tem o mesmo charme do clássico. E também eu queria que vocês comentassem qual é o personagem de Naruto favorito de vocês. Os meus personagens de Naruto favoritos, eu tenho alguns. Primeiramente, o próprio Naruto, né? Nosso querido Narutinho.
sem dúvidas, o meu personagem favorito. Você pode estar se perguntando, Lena, mas por que o protagonista? Bem, porque ele é incrível, basicamente. Eu geralmente crio um apego muito grande a protagonistas de shonen. Então, muitas vezes eles acabam sendo os meus personagens favoritos. Por exemplo, o Luffy é o meu personagem favorito de One Piece. O Tanjiro é um dos meus personagens favoritos de Demon Slayer. O Denji é um dos meus personagens favoritos de Chainsaw Man. E por aí vai. Só voltando, né, por exemplo, de Boku no Hero, que eu tinha dado antes, o Midoriya não é um dos meus personagens favoritos de Boku no Hero. Acho o Midoriya bem água de salsicha. Ele tá lá, sabe? Não tenho muito a dizer sobre o moleque, mas ok. Mas o Naruto, pra mim, é um protagonista incrível. Eu acho ele muito divertido, gosto muito dele. E gostei muito de ver a evolução dele durante todos os episódios deste anime. Achei incrível ver ele indo de um mero gafanhoto para um grande homem. Apesar dele não ter ficado lá essas coisas como um pai, né? Mas tudo bem, Boruto não existe, né, gurizada? Meu segundo personagem favorito de Naruto, que na verdade tá, assim, no mesmo nível do Naruto pra mim, é o Rock Lee. Acho o Rock Lee muito, muito, muito incrível. Sério, ele virou o meu personagem favorito depois da luta dele com o Gaara. Eu simplesmente me apaixonei por ele, acho ele muito engraçado, acho ele muito fofo. E acho ele, honestamente, um divo. Inclusive, se eu não me engano, temos alguma página do Rock Lee por aqui. Será que tem? Será que eu tava ficando maluca? Será que eu passei e não vi? Ah, tá aqui do lado. Ah! Tava junto do Ninja. Olha aqui ele. Olha a carinha dele. Ele é um divo, ele é uma estrela e ele tem um espaço muito grande no meu coração. Te amo, Rock Lee. Agora voltamos para a nossa pintura. Outro personagem que eu gosto muito, este pode parecer um pouquinho maluco, só porque é um personagem que, assim, tecnicamente, se nós formos falar de tempo de tela, ele não tem muita relevância. Apesar de, se nós analisarmos a história de Naruto, ele é um personagem relevante. É o Sasori. Sim, o Sasori Akatsuki, que morreu pra Sakura e pra aquela vovó bem no começo do Naruto Shippuden. Você pode estar se perguntando, Lena, mas por que diachos o Sasori é um dos seus favoritos? Bem, porque eu acho ele muito bonito. Esse é o único motivo, na real. Eu gosto dele, ele é um divo também, mas realmente, assim, o que mais me atraiu nele é que ele era muito bonito. E daí eu acabei enlouquecendo e ele virou um dos meus favoritos de Naruto. E assim, vocês podem estar perguntando, tá, mas isso não faz sentido, como assim? É que assim, vocês têm que também entender que eu assisti Naruto completo pela primeira vez durante a pandemia, em que todo mundo tava ficando completamente maluco da cabeça, né? Então, meu Deus, faz sentido pra mim, pelo menos, ter enlouquecido dessa forma. Olha só que ponta bem afiada que ficou esse lápis, que lindo. E fora o Sasori, o Naruto e o Rock Lee, eu tenho mais um personagem favorito, que na verdade é uma escolha muito popular, deve ser o personagem favorito de milhões de pessoas que assistiram Naruto, talvez um dos personagens mais famosos para escolher como favorito, é o Kakashi. Obviamente o Kakashi é maravilhoso, né? Não tem como não gostar do Kakashi.
Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a assistir Naruto, foi ainda na época que eu não gostava tanto, assim, de anime de lutinha. O que eu mais gostava era Boku no Hero, porque eu tinha começado a acompanhar em 2016, ou seja, já fazia 5 anos, né, que eu tava acompanhando Boku no Hero, então eu tava acompanhando mais, porque eu já tinha me apegado aos personagens e tudo mais. Mas quando eu assisti Naruto em 2021, eu ainda não era tão fã de anime de lutinha. Eu achava que eu não poderia criar crushes nestes personagens, porque eu achava eles todos muito esquisitos. Então eu lembro que eu tinha postado pra minha amiga que me convenceu a assistir Naruto: não, imagina, não vou criar crush em personagem de Naruto, olha que coisa horrorosa. E daí passou uns 20 episódios e eu já tava completamente apaixonada pelo Kakashi. Ou seja, ele é um divo, né, gente? Não tem como. Se você assistiu Naruto, você entende o apelo deste homem. Até se você não assistiu Naruto, você deve entender o apelo deste homem, porque ele é incrível, ele é maravilhoso. Se você entende o apelo do Gojo Satoru, você entende o apelo do Kakashi, sabe? Eles são basicamente dois lados da mesma moeda. Talvez um pouquinho diferentes, mas eu acho que em muitos aspectos eles são basicamente iguais. Incluindo a aparência, né, gente? Cabelo branco espetado pra cima, máscara que tapa metade do rosto. São muitas similaridades. Inclusive, eu lembro de ver uma arte que eu achei muito engraçada. Um tempo atrás, eu não lembro exatamente quem fez e eu não tenho a arte pra botar no vídeo, né? Mas era basicamente um desenho que alguém fez se misturasse o Gojo com o Kakashi e daí era só uma pessoa usando uma máscara preta que tapava todo o rosto. É uma coisa muito besta, mas eu achei muito engraçado. Jujutsu Kaisen também é outro anime que eu gosto bastante. Só que eu acho que os problemas que Boku no Hero teve, Jujutsu também teve, no quesito de estar muito bom uma hora e daí do nada não estar tão bom assim. E agora eu preciso de um azul marinho. Isso aqui é azul marinho? Violeta, não. Isso aqui é azul marinho. Azul cobalto. Perfeito. Agora vamos pintar algumas outras coisas. Vou dar uma afiada nesse lápis, inclusive. Bem, Jujutsu Kaisen já acabou, né? Eu não lembro exatamente qual foi o final de Jujutsu, na real. Eu só lembro que muitas pessoas ficaram meio decepcionadas porque acabou de uma forma meio brusca, mas honestamente, gente, eu não me surpreendo. Em minha humilde opinião, Jujutsu já estava ruinzinho há um tempo, que é o porquê de eu não estar mais acompanhando o mangá. Pelo menos eu vou esperar pra ver tudo quando lançar versão anime, né, que uma hora deve lançar. Mas assim, tudo que eu via do mangá de Jujutsu era meio contra a minha vontade, porque realmente, assim, eu via cada coisa que me deixava meio boquiaberta, do tipo, meu Deus, mas por que escreveram isso, sabe? Não faz sentido. Muitas coisas no mangá de Jujutsu não fazem sentido, esse é o meu ponto. Acho que chegou num momento da história que o Gege Akutami, né, que é o autor de Jujutsu Kaisen, não sabia exatamente mais o que fazer. E só começou a fazer qualquer coisa, sabe? Começaram a botar uns personagens muito aleatórios que sobreviviam por, sei lá, uns 3 segundos e já morriam de novo.
De certa forma isso aconteceu com o próprio Goro Satoru, né? Mas nós não falamos disso. E eu acabei de perceber que tem um pedaço do cabelo do Naruto que eu não pintei. Olha só. Mas enfim, né? Eu acho que Jujutsu sofreu grandes problemas. Acho que até hoje não teve um shonen, né, que teve um final satisfatório. Acho que todos os shonens que lançam tem um final meio mequetrefe. Ou pelo menos um final que a maioria dos leitores acha mequetrefe. Eu sei que bem Jujutsu, claro, Boku no Hero recentemente, Demon Slayer, esses todos os exemplos que eu tô usando agora, todos tiveram finais que deixaram as pessoas muito enfurecidas por N motivos, né? E agora eu vou tentar pintar por cima desse laranja. Será que vai dar certo? Não sei. Ih, mais ou menos. Não muito, na verdade. Bem, é a vida. Se você sabe de algum anime shonen que teve um final bom, que as pessoas gostaram, comenta aí embaixo que eu quero saber, porque realmente todos os exemplos que eu consigo pensar foram finais que não agradaram a maioria das pessoas que acompanhavam, né? Então, não sei qual é o problema dos mangás shonen de fazer um final satisfatório. Às vezes eles criam umas histórias tão complexas que fica difícil, talvez. Mas ainda assim, sabe? Não sei. Olha só, deu pra cobrir aquele erro mais ou menos bem. Assim, tá satisfatório o suficiente, eu acho. Bem, enfim, né, gurizada? Como vai o dia de vocês? Como vai o 2025 de vocês? No momento que eu estou gravando isso, o ano acabou de começar. É dia 9 de janeiro de 2025. E o meu ano, por enquanto, na verdade, não tá sendo lá essas coisas, né? Mas também menos de 2 semanas de um ano novo. Acho que é pouco tempo para julgar, então vamos esperar mais um pouco, né? Mas espero que todos estejam tendo um bom começo de ano. Eu tô morrendo de vontade de ir pra praia. E espero poder ir pra praia em breve. E agora que eu tava pensando em coisas que eu quero fazer, eu lembrei de outra coisa. Vamos voltar a falar do tópico de anime, claro, pois somos todos anime lovers neste canal. Eu gostaria de saber quantos de vocês aí já assistiram Dandadan, que é, eu falei, né, anime shonen, que eu gosto muito de anime shonen, e Dandadan é exatamente o tipo de coisa que eu gosto, só que eu tenho que admitir que eu ainda não assisti um único episódio, mesmo que já esteja lançando há muito tempo, já esteja no hype, todo mundo falando sobre, já tem uns bons meses. Ainda não assisti por puros motivos de, primeiro, preguiça, e segundo, que eu estou viciada em outras coisas chamada Arcane neste momento. Então,
eu não consigo parar e pensar, vou assistir Dandadan agora. Porque eu entro na Netflix, eu vejo Arcane ali, eu penso, e se eu reassistir Arcane pela 10ª vez? Ou, pior ainda, eu entro na Netflix e vejo a coleção de Casamento às Cegas. Gente, vocês já assistiram Casamento às Cegas? É basicamente um reality onde um monte de homens e mulheres vão para umas cabines e tem que se apaixonar sem se ver. E deles casam. E o primeiro momento que eles se veem em pessoa é quando eles fazem o pedido de noivado. E é um negócio tão cheio de drama, bem do jeito que eu gosto. Eu gosto desses programas que tem um monte de treta sobre pessoas que eu não conheço. E só de falar disso você deve pensar, Lena, você acompanha o BBB? Não, nunca acompanhei um BBB. Olha aí, que coisa louca, né? Devia começar, porque eu tenho certeza que eu vou me divertir horrores. Mas enfim, isso é outra questão. Este Casamento às Cegas tem tudo na Netflix, é uma série original na Netflix. E eu sempre assisto. Eu assisto em família, assisto com a minha mãe e o meu pai. Meu pai é um baita de um fofoqueiro também, que adora esse tipo de série besterol. Então, né, a gente assiste todo mundo junto. E quando eu entro na Netflix, eu fico com uma vontade de assistir essas séries. E daí eu penso em assistir Dandadan, eu fico com preguiça. Mas um dia eu vou assistir, tá? Tá na minha lista para assistir junto com pelo menos uns outros 200 animes. Alguns dos quais estão na minha lista para assistir. Tem, assim, quase uma década. Genuinamente tem alguns animes que eu tô querendo assistir desde 2016 e eu não assisti até hoje. Animes como Servamp, Kiss na Iver. Acho que se você é um fã de anime mais velho, você deve reconhecer todos esses nomes, que eram animes todos muito famosos em 2016, 2015, por aí, que eu queria ter assistido quando estavam muito famosos e não assisti até hoje por motivos de preguiça. E agora que eu tô falando disso, eu queria saber, gente, vocês também são fãs de anime preguiçosos ou vocês conseguem assistir as coisas quando tá todo mundo falando sobre? Porque muitas vezes, assim, com poucas exceções, tipo Chainsaw Man, eu acho que é o único exemplo que eu sei que eu estava acompanhando antes da maioria das pessoas, porque eu li o mangá bem cedo até. Eu sempre deixo para assistir as coisas muito depois. Por exemplo, Demon Slayer eu fui assistir só depois que acabou de ser lançada a temporada do Distrito de Entretenimento, né, que tinha o Zu, a Daki, o Gyutaro e afins. Só deixei pra assistir aí, né, que já tava famoso. Naruto só fui assistir em 2021. Boku no Hero assisti também alguns meses depois que já tava todo mundo falando sobre. E alguns animes muito famosos eu não assisti até hoje, por exemplo, Attack on Titan, o próprio Dandadan não assisti até hoje. Bleach ainda não assisti, quero muito assistir o Bleach, porque tenho certeza que primeiro vou gostar muito e segundo, né, dos 3 grandes animes shonen famosos, que é One Piece, Naruto e Bleach. Pra mim só falta assistir o Bleach, então um dia eu tenho que maratonar isso. Até porque eu tenho uma amiga que é muito fã de Bleach, então teremos mais uma coisa para falar sobre quando nos encontrarmos. Eu só sou, assim, uma fã de anime meio preguiçosa. Eu só me interesso em assistir anime com pouca frequência. É difícil ficar com esse pique para assistir as coisas. E quando eu fico, geralmente eu prefiro que seja um anime mais comprido. Por exemplo, Nana foi um anime que eu assisti e eu acabei de perceber que eu não botei outro pedaço da calça do Naruto, olha só. Nana foi um anime que me deu essa vontade de ficar maratonando animes. É um anime de 47 episódios, né, compridinho. One Piece e Naruto, assim, eu consumi em
entre aspas, pouco tempo, pelo menos quando você considera o tamanho que são esses animes. Naruto eu assisti sem a maioria dos fillers, eu assisti no total do Shippuden e do clássico juntos uns 440 episódios, que é um pouco mais da metade, né, porque Naruto é basicamente metade filler. Então, eu assisti por aí uns 440 episódios em um mês e uma semana. Que até hoje eu não sei exatamente como eu fiz. Eu não sei como eu aguentava, pelo menos, porque tinha dias que eu acordava, ficava o dia inteiro assistindo Naruto e ia dormir, assim, uns 25 episódios, 30 episódios em um dia só. O que não é saudável, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu só não enlouqueci porque, né, não tinha outra coisa pra fazer, tava todo mundo trancado dentro de casa, então este foi o meu entretenimento. E One Piece eu comecei a assistir no finalzinho da pandemia também, e eu assisti. Na época, tinha acabado de chegar no episódio 1000, quando eu cheguei nos semanais, pelo menos. Demorou 6 meses pra eu chegar nos semanais. Onde será que tá meu lápis vermelho? Olha só. Perfeito. Bem, voltando ao tópico de antes, demorou basicamente 6 meses pra eu ir do episódio 1 até os semanais. Quando eu comecei a assistir, tava no episódio 984, eu acho. E quando eu cheguei nos semanais, estava no episódio 1013. Eu lembro porque o 1013 foi o primeiro episódio semanal que eu vi sendo lançado, que foi lançado um dia depois de eu finalizar assistir tudo que já tinha sido lançado. Acho que esse aqui tá bom, mas toma aqui. Então assim, né, eu gosto de animes mais compridos, que me prendam bem na história. Animes curtos, geralmente, eu tenho pique pra consumir se for tudo em um dia só, mas só se eu tiver com vontade de assistir. O meu problema é achar vontade de assistir, né? Porque muitas vezes eu tenho uma preguiça, mas eu acho que parte da minha preguiça também é de se culpar pelo meu vício de ficar mexendo no celular, porque quando eu assisto anime, né, eu não quero ficar mexendo no celular, pois o negócio tem legendas e eu quero ver o que tá acontecendo, né, entender o que tá acontecendo no anime, e eu não gosto muito de assistir dublado, prefiro assistir legendado, então eu tenho que largar o meu celular e focar na tela, então pra mim é meio complicado, mas daí é um problema meu, né, gente. Uma das minhas metas pra este ano é vencer mais o meu vício de ficar no celular, começar a ser gente normal, que não fica pegando no celular a cada 3 segundos, porque assim, também eu acho que tá danificando um pouco a minha cabecinha ficar mexendo no celular tanto assim. Não sei, assim, vocês conseguem ver quanto tempo vocês passam no celular por dia? A minha média semanal é de 11 horas. Do nada eu estava gravando o vídeo e a minha mãe decidiu me ligar no celular, mas ok, voltamos. Como eu estava dizendo, não lembro mais exatamente onde no papel estava, na real, só que, né, eu quero vencer o meu vício de ficar no celular. E eu tenho média de 11 horas por semana no meu celular, de ficar com a tela ligada. Muitas vezes ele só tá ligado porque eu tô ouvindo música, ou
tá tocando alguma coisa no fundo, mas mesmo assim, sabe? Eu acho que passar literalmente metade do meu dia, né? Porque um dia tem 24 horas, passar umas 12 horas por dia no celular não é saudável pra ninguém, né? Ainda mais também se combinar o fato que eu também deixo meu computador ligado mais tempo ainda. Tô sempre fazendo alguma coisa online. Eu acho que não faz muito bem. Eu queria começar a ficar menos nestes dispositivos, ou pelo menos ficar neles fazendo algo verdadeiramente útil, porque geralmente quando eu tô online é mais só mexendo nas redes sociais e não fazendo nada de realmente verdadeiramente produtivo. Menos essa semana que eu passei muito tempo editando vídeos e afins, então pelo menos eu estou produzindo alguma coisa. Mas é complicado isso, né, gurizada? É complicado. Inclusive, outra coisa que eu quero parar de me viciar tanto é no Twitter. Se você é um usuário do Twitter, eu sinto muito também, porque, meu Deus do céu, pensa em uma rede social amaldiçoada. Realmente, o Twitter é um desses lugares aí que não tem um pingo de felicidade, é só Olha só, foi só falar do Twitter que nem o lápis aguentou, vocês estão vendo isso. Nem o lápis aguenta a tristeza e a desgraça que é o Twitter. O Twitter, porque eu me recuso a chamar de X também, né, gente, com todo respeito. É uma rede social só pra quem tá morto por dentro, e eu estar lá, eu acho que diz muita coisa. Mas, assim, nossa, não me aguento, não. Quero parar de usar tanto essa rede social, porque não me faz bem, basicamente, se você não usa o Twitter. Tudo que você vai ver lá são pessoas brigando e discurso de ódio e pessoas brigando de novo, mais discurso de ódio. É uma rede social onde todo mundo é negativo, não tem uma coisa boa. As únicas coisas legais é que dá para acompanhar artistas que você gosta, tem vários artistas que fazem desenhos lindos lá no Twitter e postam tudo lá no Twitter. Também dá pra acompanhar os VTubers que eu assisto, porque eu assisto muitos VTubers gringos, né? E eles não têm contas em outros lugares, então basicamente é só no Twitter que dá pra acompanhar essa gurizada. E dá pra ver os posts dos meus amigos, né? Eu tenho um Twitter, ele é aberto, mas eu não divulgo ele aqui no canal e nem em outras redes sociais, porque eu gosto que seja mais, assim, fechado, entre aspas, para os meus amigos e para o meu grupo de amigos. Então eu nunca posto sobre em lugar nenhum. Mas eu tenho, né, para ver o que os meus amigos andam fazendo da vida e ver o que anda enchendo o saco deles, porque o Twitter é realmente um lugar para reclamar da vida, né? Todo mundo chega lá e reclama e vai embora. Não que eu seja diferente, né, gente? Eu falo isso, mas eu faço igual, né? Porque realmente o Twitter é um bom lugar pra xingar todo mundo. Mas quero parar de usar tanto o Twitter este ano. Talvez eu bote limites, porque no iPhone, não sei se na Samsung é o mesmo, tem como botar limites em aplicativos, então você pode usar tal aplicativo por tantos minutos ou horas diários. Então eu queria botar algum limite em quanto tempo eu posso ficar no Twitter por dia, só pra ver se eu vou desviciar de ficar no Twitter o tempo todo. E outra coisa que eu queria também parar de usar tanto é o Reels no Instagram. Eu fico mais nos Reels no Instagram do que eu fico no TikTok, o que pra muita gente pode parecer coisa de gente velha, porque pra mim era só meus pais que usavam os Reels do Instagram, né? Mas, meu Deus, os Reels são muito engraçados, gente. Tem vídeos muito bons lá. Então, eu fico por horas no Reels do Instagram, assim, não tô nem aí se eu pareço uma véia. Mas, sabe? Acontece. Agora vamos com um cinza.
E entre outras metas, né, voltando pro tópico, outras metas para 2025 são regularmente postar aqui no canal. Não necessariamente ASMR, né, mas vídeos no geral. Mas eu quero começar a trazer mais ASMR, porque pelo menos para as pessoas que assistiram meu primeiro ASMR cosplay foi muito bem recebido. Então, já que vocês gostaram do conteúdo, gostaria de trazer mais. Gostaria? Isso é uma palavra que existe? Não sei. Bem, gostaria de trazer mais vídeos deste tipo para vocês aqui no canal. Até porque eu me divirto fazendo, eu sou uma grande fã de ASMR, eu assisto ASMR há mais de uma década, então é muito agradável, uso esse tipo de vídeo para dormir. E fico feliz que teve gente que comentou no meu vídeo prévio de ASMR que estava usando aquele vídeo para dormir também, então me senti bem lisonjeada que eu pude relaxar vocês. Quero continuar postando regularmente aqui no YouTube e no Instagram também, no TikTok. Vou voltar com tudo as redes sociais. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Olha só. Agora vamos pintar esta faixa. Tem algum cara na rua aqui perto de casa com um soprador de folhas. Eu espero que não dê pra ouvir no vídeo de vocês. Então, como tem um cara com um soprador de folhas aqui perto, gente, eu vou falar que eu acho que o soprador de folhas foi a pior invenção do ser humano nos últimos tempos. Eu não entendo por que só não usar uma vassoura, sabe? É menos barulho, é menos energia gasta, é menos tudo. Eu não entendo. Bem, e é com isso que nós finalizamos o primeiro desenho. Olha só que bonito que ficou. Fiquei bem orgulhosa do resultado. Apesar de ter, né, algumas falhinhas na pintura aqui, eu acho que o resultado ficou bem legal. Eu acho que ele ficou bem legal. E agora vamos para o segundo desenho, que este aqui, que com certeza vai ser bem mais fácil de pintar que esse aqui, porque ele tá com uma pose normal. Então, né, creio que esse será mais simples. Só vou mover a minha cadeira um pouquinho para o lado.
gente, né? Agora eu já tô com todos os lápis separados. Vamos começar pelo cabelo do nosso Narutinho. Ah, olha só, gente, agora sim começou a dar tudo errado. Já é o segundo lápis, que nem quebra, mas tudo bem, nós temos o nosso apontador conosco. Assim tá bom. Não precisa estar tão afiado. Sabe, antes estávamos falando sobre animes shonen. Vamos falar sobre outros tipos de anime agora. Animes shoujo. Vocês assistem animes shoujo com frequência? Eu vou dizer pra vocês que é metade do que eu assisto. Eu assisto bastante animes shoujo. Já assisti alguns clássicos, né? Como Ouran High School Host Club. Gente, a minha dicção tá um terror esses últimos tempos. Não sei o que tá me acontecendo. Ouran High School Host Club. Se você nunca assistiu Ouran, você deveria estar perdendo um ótimo anime maravilhoso de Aren Reverso. É genial, incrível, maravilhoso, esplêndido. Recomendo muito. Mas o resto de animes shoujo que eu assisto geralmente são animes da temporada, que eu acho que tem um plot bonitinho e daí eu vou assistir. Ou animes Slice of Life, né? Aqueles animes de escolinha e tudo mais. Eu sou uma grande fã de anime besterol. Slice of Life eu acho bem legal de assistir e acompanhar os personagens fazendo coisa. Eu também gosto bastante de animes de idol. O Love Live School Idol Project é um dos meus animes favoritos da vida. Então, né, tenho um grande carinho por esse tipo de série. E um dos meus animes shoujo favoritos também, né, é este negócio de anime shoujo da temporada. Um anime chamado Tomo-chan is a Girl. Não sei o quão famoso é Tomo-chan, mas era um anime que lançou, se eu não me engano, no começo de 2023, quando eu ainda tava assim, mais no pique de assistir animes. E, nossa, gente, é muito bom. É um anime tão bestinha e engraçado. Eu geralmente, quando assisto anime, eu não dou muita risada. Assim, eu dou aquelas risadas que é só um suspiro pelo nariz, no máximo. Só que Tomo-chan is a Girl me fez rir tantas vezes, risadas genuínas, que é uma coisa que raramente acontece comigo quando eu tô assistindo anime. Então, sabe, eu já gostava dele por isso, mas o casal principal é tão bonitinho. E eu adoro a história deles, adoro os personagens, acho eles muito legais. E assim, é um anime bestinha que só conquistou meu coração e acabou entrando nos meus favoritos. Porque eu também, assim, quando o casal principal fica junto no final. O que alguns podem até considerar um spoiler, mas é um anime shoujo, sabe? Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Quando isso aconteceu, né, eu chorei de felicidade, literais lágrimas saindo pelos meus olhos, de felicidade só de ver eles juntos. Então, assim, virou um dos meus animes favoritos. Gosto muito dele. Outro anime, eu não lembro se isso é shoujo, mas pra mim tem uma vibe de shoujo, mas eu acho que é shonen, porque tem tanto fanservice que eu acho difícil não ser. Que é Kobayashi's Maid Dragon, né? Como é que é? Eu acho um anime muito divertido. Eu gosto muito de Kobayashi. É o meu anime comfort, né? Aqueles animes que te dão conforto. E você pode pensar, Lena, mas por que diabos este anime cheio de fanservice é um seu anime de conforto?
é que eu acho tudo tão bonitinho nele, eu acho os personagens incríveis, eu acho as historinhas muito engraçadas. E eu acho tudo muito fofo nesse anime, sabe? Eu só ignoro a maior parte do fanservice, pra mim nem é tão fanservice assim, apesar de realmente assim ser muito escancarado. Eu pelo menos não me importo com fanservice em anime, eu consigo ignorar na maior parte do tempo. E eu realmente, assim, eu não ligo. Muita gente fala, ai, porque é uma coisa horrível. Eu genuinamente não ligo pra fanservice em anime. Às vezes, quando tem, eu só, assim, passa batido por mim, sabe? Então, não me incomoda. E eu acho só muito fofo. Eu gosto muito de Maid Dragon. Inclusive, eu assisti pela primeira vez antes de dar uma viralizada por causa da Kana, né? Que é a dragoazinha com cabelo roxo, que viralizou na internet lá por 2018, 2019. Eu tava assistindo Dragon Maid antes disso. Hahaha. Então, né? Aí é um anime que eu assisti antes do hype. Eu recomendo pra outras pessoas? Não necessariamente, porque, como eu falei, é um anime que tem muito fanservice. Então, não é pra todo mundo. Talvez não seja pra maioria das pessoas. Mas eu acho particularmente muito bonitinho. Se você é uma pessoa que não se abala por fanservice em anime, talvez você goste, talvez não, não sei. Mas eu pessoalmente acho um anime muito bom. É um dos meus animes favoritos. Outro dos meus animes favoritos, né, que eu citei antes, é Nana. Nana é um anime francamente, assim, insano. Completamente insano. Agora, se é pro bom ou pro ruim, fica de cada um, né, quando assistir. Eu particularmente já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre Nana e outros animes que eu tinha assistido recentemente aqui no canal. Mas para resumir os meus pensamentos, assim, Nana é um anime muito bom. Assim, objetivamente é um anime muito bom. Você não pode assistir Nana e falar que não é bom, porque é impossível. Nana é um anime muito bom. Só que vai te fazer sentir tanta dor física e psicológica, porque eu senti dor física assistindo aquele anime às vezes, sabe? Umas coisas que eu senti uma pontada no coração. Generalmente você pode falar, Lena, mas como isso é possível? Eu não sei, mas eu senti, tá? Porque esse anime vai pegar o seu coração, vai pisar nele, vai cuspir nele, vai botar de volta no seu peito. É horrível. Tem umas cenas que me fizeram, assim, perder a sanidade. Teve momentos que eu tava gritando com a tela do meu computador, falando, pelo amor de Deus, não, 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 não faça isso. E eu, né, tava assistindo porque duas amigas minhas me convenceram a assistir Nana, porque elas estavam, assim, obcecadas com Nana também. E eu fui lá assistir na inocência e, nossa, eu mandava áudios pra elas, assim, reagindo ao que tava acontecendo. Tem um áudio meu, quando eu cheguei no episódio 31, que você, se você for de Nana, você sabe que o episódio 31 é completamente traumatizante. Eu mandei um áudio pra elas quando eu cheguei nesse episódio de 30 segundos, que é só eu falando não, 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 pelo amor de Deus, não, repetidamente, por 30 segundos, em um completo estado de pânico e choque. Porque realmente, assim, gente, Nana é um anime brutal. É brutal, não no sentido, obviamente, de questões físicas, pelo menos até certo ponto, né? Porque existem algumas coisas que acontecem com o físico de certos personagens que me deixam meio horrorizada, mas enfim, isso é outra questão. Não é no quesito físico, ai nossa, tem muito gore, obviamente não, né? É horrível no sentido real, sabe? No sentido de que as coisas que acontecem com ambas as nanas são coisas que certamente já aconteceram com muitas mulheres por aí. Então, sabe, tem esse terror muito verdadeiro no anime. Ah, eu bati meu cotovelo. Que pelo menos eu, como mulher, consegui sentir
não sei, sabe, me abalou de um jeito muito forte. Mas é um anime muito bom. Acho que todos deviam assistir Nana pelo menos uma vez na vida. Tem músicas muito boas também. E agora eu quero muito assistir Paradise Kiss, que é da mesma autora, né, a Ayazawa, que fez algumas obras. Gokinjo Monogatari também é outro anime dela que eu quero assistir, que daí não é de drama, se eu não me engano. É uma coisa mais felizinha. Então talvez eu assista Gokinjo Monogatari antes de assistir Paradise Kiss, porque eu fiquei sabendo, né, que Paradise Kiss é tanta dor e sofrimento quanto Nana. Talvez um pouquinho menos, porque o anime é mais curto, né? Mas também não sei, não assisti ainda, não vou falar nada sem saber. Mas, né? Essa mulher é doida, essa mulher é completamente insana e gosta de destruir a vida dos seus leitores. Mas tudo bem, ela fez ótimas obras, então eu deixo ela destruir a minha, pelo menos. E agora que eu tô pensando, eu falei que eu chorei assistindo Nana. Eu acho que eu sou uma pessoa que chora mais frequentemente do que dá risada assistindo anime. Porque quando tem piadas, sei lá, elas não me pegam tanto quanto os momentos tristes. Essas piadas eu dou uma risadinha, né, com o nariz. Mas a hora de chorar, gente, eu choro. E eu choro muito. Acho que o momento que eu chorei em animes que me deixou mais surpresa foi no primeiro episódio de Frieren. Porque era literalmente o primeiro episódio, eu não conhecia nenhum personagem e eu já tava me acabando de chorar no primeiro episódio e eu realmente não esperava que eu ia chorar, porque novamente eu não conhecia nenhum personagem, eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas nossa, me pegou muito. Então, assim, quando eu choro em animes, eu choro com bastante frequência. Naruto, por exemplo, foi um anime que me fez chorar tantas e tantas e tantas vezes, gente, vocês nem sabem. Eu chorei pela morte da maior parte dos personagens que morreram. Nossa, eu tava acabando de me chorar na maior parte das vezes. O único personagem, pelo menos o personagem mais principal, assim, que eu lembro que morreu e eu não chorei, inclusive eu fiquei feliz, vai ser um hot take, porque eu sei que ele é um personagem muito querido por todos os fãs de Naruto, mas o Gaara, eu não gosto do Gaara, eu sempre achei o Gaara muito chato, por motivos de o Rock Lee é um dos meus personagens principais e, né, toda a questão dos exames Chunin da luta deles. Eu fiquei muito brava com o Gaara e daí o Gaara foi lá tentar matar o Rock Lee no hospital. Eu fiquei horrorizada e até hoje eu não gosto do Gaara por este motivo. E se alguém vier falar que eu não estou justificada, eu discordo, eu acho que eu estou 100% justificada no meu ódio. Mas enfim, né, quando ele morreu eu celebrei e daí reviveram ele, eu fiquei muito brava. Ah, mas eu fiquei muito brava. Então, assim, foi a única morte de Naruto que eu lembro vividamente, que eu não chorei, não me abalei. Inclusive, muito pelo contrário, fiquei feliz que o personagem morreu, bateu as botas, né? Mas daí, o que que acontece? O que que acontece, né, gurizada? Não sei. Não sei o que dizer. Mas fora isso, spoilers de Naruto, pra quem não assistiu ainda, se você está aqui e quer assistir Naruto, aviso de spoilers. Eu devia ter dado isso antes, inclusive, né? Quando eu falei do Gaara, mas enfim. Aviso de spoiler. Eu não sei quem precisa de aviso de spoiler de Naruto, na verdade, né? Mas, enfim. Quando personagens como o Jiraiya morreram, o próprio Sasori, né, porque eu comecei a gostar muito dele quando ele morreu, o Itachi morrendo, mais a segunda vez, né, quando ele tinha voltado e daí lutou com o Sasuke dele e foi embora de novo, aí eu chorei. No final da guerra, o Minato deixando o Naruto, chorei horrores. Na verdade, eu falei que o Gaara foi a única morte que eu não chorei, teve outra morte que eu não chorei, que foi a morte do Neji durante a Guerra Ninja. No Naruto Shippuden. Assim, a minha história com o Neji é meio complicada, porque quando começou Naruto, eu achava ele insuportável. O Neji do clássico eu acho realmente, assim, insuportável. Realmente, não tenho uma coisa boa pra dizer sobre ele.
top personagens que eu desgosto, só que quando chegou o Shippuden eu achei que ele deu uma evoluída muito boa, eu comecei a gostar muito dele. E daí quando ele só morreu do nada na Guerra Ninja pra proteger a Hinata, eu achei completamente ridículo, porque se a Hinata tivesse morrido no lugar, teria sido tão mais impactante, né, pra mostrar o amor dela pelo Naruto. Mas não, decidiram matar o Neji, porque tem que ter a Hinata casando com o Naruto no final. Eu achei ridículo, eu achei uma decisão muito besta, muito besta, feita por todos os envolvidos. E achei que não agregou absolutamente nada, sabe? Mataram o personagem só por matar o personagem. Então, foi uma morte que não me deixou triste, na verdade me deixou braba. Porque realmente, assim, eu não vi propósito nele morrendo naquele momento. Mas, né, o que eu vou fazer? Vou reclamar só aqui, não tem como mudar o que já está escrito, só tenho como reclamar sobre o que está escrito. Mas eu acho que essas daí foram as mortes que me fizeram braba em Naruto. No caso, a morte e o momento de reviver, né? Que me deixaram bravas. Ai, mentira. Agora que eu tô falando, tô lembrando de outras mortes de Naruto que eu achei ridículas. Outra que eu achei muito ridícula foi a morte do Deidara, porque ele morreu tentando matar o Sasuke. E daí, né, ele morreu completamente besta, né? Ele só se suicidou e achou que tinha levado o Sasuke junto, e o Sasuke lá vivia da Silva. Eu achei muito ridículo. Quando isso aconteceu, eu dei risada da cara dele. Não porque eu desgosto do Deidara, eu gosto bastante do Deidara, inclusive eu só achei que ele foi muito besta e muito estúpido. E eu achei que também, né, esse momento foi completamente protagonismo do Sasuke, porque não era pra ele ter vivido. E, ai, não sei, esses arcos inteiros, quando apareceu o Sasuke no Shippuden, eu achava tão ridículo, porque tudo envolvendo o Sasuke me deixava meio brava. Por exemplo, toda aquela história lá da mini guilda dele com o Suigetsu, a Karin e aquele outro mano de cabelo laranja que é completamente irrelevante. Sabe, por quê? Qual é o propósito disso? Sei lá, sabe? Enfiar esses personagens aí pra absolutamente nada. Com todo respeito, na minha humilde opinião, são personagens completamente esquecíveis, que não adicionaram quase nada ao plot. Talvez a Karin um pouco mais por toda a questão dela, né, de poder deixar alguém, assim, curar pessoas se morderem ela, né, que, bem, enfim, isso daí é outros 500, eu tenho opiniões sobre isso, mas são outros 500. Ela é a mais interessantezinha, mas daí, ai, sabe, eu achei tão ridículo. Tudo envolvendo Sasuke me deixa brava. Eu acho o Sasuke um bundão. Mas eu gosto dele, mesmo ele sendo um bundão, porque ele é o bundão original, sabe? Todos os animes depois disso, depois de Naruto, querem ter o seu próprio Sasuke, só que nenhum deles tem o molho do Sasuke. Porque o molho do Sasuke é ser um idiota. O molho do Sasuke é ser um idiota e achar que ele tá certo, só que os outros personagens que tentam imitar o Sasuke, eles não conseguem ter a mesma essência, sabe, do renegado da vila. Isso é muito louco também, né? Quando a gente para pra analisar, eu acho que Naruto foi o pioneiro de muitas coisas. Nossa, por que eu fiquei com voz de velha fumante? Tô falando tanto e não bebi um golinho de água esse vídeo inteiro. Então aqui, ó, gente, se você ainda estiver assistindo a esse ponto, esse é o seu lembrete de beber água.
É só a gente quanto progresso nós já fizemos. Fazer essas coisas de pintura é bem terapêutico, tirando o fato que meu dedo mindinho dói de tanto ficar pressionado contra o papel. Mas honestamente, é um preço pequeno a se pagar pela arte. Gente, quando vocês desenham, se vocês desenham no caso, vocês preferem fazer o que? Pintar? Fazer a line art? Ou qual é a parte mais divertida do desenho pra vocês? Porque pra mim, sempre foi pintar. Eu acho pintar a parte mais legal de um desenho sempre. E é por isso que, pelo menos eu gosto bastante de pinturas. Eu acho pinturas bem legais, porque é só a parte mais divertida de uma vez só, sabe? Acho bem legal. Olha só que lindo que está o nosso Narutinho. Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque tá manchando aqui de outra cor, não tô entendendo. Bem, não é como se fosse um grande problema também. Olha só. Estamos fazendo um bom progresso, gurizada. Fazia tempo que eu não fazia isso, de ficar pintando com lápis de cor. Bem, eu já falei disso, né, no começo do vídeo. Mas, realmente, toda vez que eu vou pintar alguma coisa, eu acabo pintando digitalmente. O que não deixa de ser divertido, mas eu não acho que é legal igual usar um lápis de cor. Pintura digital, assim, eu não sei você, gente, na real, porque desenhos digitais eu acho mais difícil de fazer do que desenhos tradicionais, apesar de ter todas as coisas que facilitam a vida, né, de poder mudar tamanho de coisa, poder mudar o lugar dos elementos e tudo mais em um toque só e não ter que apagar e fazer tudo do zero. Eu acho mais difícil fazer coisas digitalmente do que com as minhas próprias mãos num papel. E eu não sei exatamente por quê. Porque eu uso aplicativos de desenho há muito tempo, mas eu nunca consegui 100% pegar o jeito de fazer desenhos digitais. Não que os meus desenhos de papel também sejam uma grande coisa, né? Não estou dizendo isso. Mas comparado com o que eu faço no papel, eu acho meus desenhos digitais muito esquisitos. Também não sei se você já tiver esse momento que você faz um desenho muito bonito no papel e daí você digitaliza e você acha que ficou muito ruim. Porque eu já passei por isso muitas vezes. E francamente, eu não aguento mais.
Gente, eu vou ser 100% honesta com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir acabar esse Naruto, apesar de já estarmos quase no final, porque meu dedo... Nossa, gente, olha isso aqui. Meu dedo tá doendo. Minha mão inteira tá doendo. Eu acho que isso, na verdade, é produto de... É fruto de eu ficar sempre sentada no computador novamente fazendo isso aqui, ó, só. Com o meu celular, ou isso aqui, ó. Eu tenho que começar a fazer outras coisas do meu tempo, além de ficar no computador moscando. Vou apontar um pouquinho mais esse lápis, né? Gente, estou acidentalmente batendo no tripé, peço perdão. Se vocês vissem a posição que eu tô pra gravar esse vídeo com o tripé posicionado deste jeito aí, vocês iam dar risada, porque o tripé tá bem no meio das minhas pernas. E eu tô numa posição muito esquisita aqui, meio afastada da mesa, então tá até um pouquinho difícil de colorir nessa posição, mas o que importa é que tá dando certo, né? Olha só, falta só um pouquinho para acabarmos a jaqueta do Naruto. Depois falta pintar só a pele e os olhos, quer saber? Aí as sobrancelhas. Eu esqueci de pintar sobrancelhas. Olha só, vou fazer isso agora. Desculpa, Narutinho. Agora sim. Eu acho que eu vou sim acabar esse desenho, já que falta tão um pouquinho. Eu sou uma mulher forte e resiliente, então eu consigo ficar com o menino doendo um pouquinho. Só tem que ver como eu vou enfiar o lápis ali no canto, acho que nem vai dar. Porque tá grudada a página ali, né? Então não tem como chegar até o final do cotovelo dele. Olha só. Perfeito. Agora vamos pintar. Eu acho que só passar um cinzinha rapidinho aqui por cima, né, do fecho. Não precisa de grandes detalhamentos, obviamente, porque como é que eu vou detalhar isso aqui também? Quase nada. E agora na faixa. Gente, apesar de assistir Naruto, eu vou dizer pra vocês, eu nunca tive uma dessas faixas da Vila da Folha. Eu sei que elas vendem literalmente todos os eventos de anime, mas eu nunca comprei uma. Nem aquelas baratas que tem pra vender, sei lá, em lojas de tudo por 12. Porque eu já vi pra vender kitzinhos ninjas de Naruto que vem com as shurikens e tudo mais. Eu acho muito bonitinho, mas eu nunca comprei. Eu queria talvez fazer um cosplay de Naruto
algum dia, não do Naruto, mas de Naruto, o anime. Já pensei em fazer da Sakura, da versão dela de cabelo comprido do começo do clássico, que eu acho muito fofa. Adoro o vestidinho que ela usa, acho tão fofo. E é a minha versão favorita dela. Também já pensei em fazer da Tenten, acho a Tenten muito fofa. Mas, honestamente, o cosplay que eu mais gostaria de fazer de Naruto é do Rock Lee. E eu tô falando 100% sério quando eu digo isso. Eu queria muito fazer um cosplay do Rock Lee algum dia. Honestamente, eu acho que seria muito divertido. Só não seria divertido de ir no banheiro usando esse cosplay por motivos óbvios, né? Ele só usa como é que é? Uma roupa toda colada, né? Não é uma calça e uma blusa. É um macacão inteiro. Não é macacão, né? Não sei, aquele tipo de macacão, eu não sei o nome, gente. Enfim, ele usa uma roupa inteira, né? Uma peça só. Então ir no banheiro com isso aí deve ser um pesadelo. E assim, gente, eu pessoalmente sou uma pessoa que tem uma bexiga muito pequena. Me abrindo completamente com vocês aqui, gente. Eu sou uma pessoa que tem uma bexiga muito pequena. Então, em evento de anime, por mais que eu não queira ir no banheiro, uma hora ou outra eu vou ter que ir no banheiro. Acho que só teve uns 2 eventos de anime na vida que eu não precisei ir no banheiro em algum momento. Mas de resto, assim, tudo eu tive que ir uma hora ou outra. Então, assim, seria uma experiência um pouquinho horrorosa, né? Ter que ir no banheiro com essa roupa. Mas, honestamente, pelo Rock Lee, eu passaria por isso. Sem problemas. E só no geral, acho que seria muito divertido fazer um cosplay do Rock Lee. Faria sem os pesos nas canelas também, né, gente? Eu sou muito sedentária pra isso. Olha só o rostinho dele agora. E nós finalizamos este desenho. Nossa, meus dedos realmente assim estão doendo. Que bom que eu não vou fazer nada que exija meus dedos não estarem doendo hoje mais tarde. Talvez o máximo que eu faça vai deixar minha alma doendo, que é jogar LOL. Porque infelizmente não virei jogadora de LOL, gente. Sou main Caitlyn, jogo de ADC, né? Ocasionalmente jogo de Miss ou Jinx, quando banem a minha mulher. O que é uma coisa até que frequente. Por favor, parem de banir a Caitlyn pra eu poder jogar com ela. Tá? Que isso me deixa muito aborrecida, vocês banindo a minha mulher. E sim, eu comecei a jogar com a Caitlyn por causa de Arcane, mas eu gosto de bonecos que batem de longe. E a Caitlyn é perfeita pra mim. Eu gosto muito de jogar com ela, acho muito divertido. Então, né, adicionaram o útil ao agradável e agora eu tô aqui, sendo jogadora de LOL. Então, acho que é isso que eu vou fazer hoje de tarde, infelizmente. Não é nada que precise dos meus dedos não estando danificados, mas a minha alma vai sair danificada dessa. E é com isso que nós acabamos as nossas 2 páginas de desenhos do Naruto. Gente, que jornada! Olha que bonitinho que ficou. Eu tô até impressionada com o quão bonito tudo ficou. Eu estou orgulhosa do meu trabalho. E, nossa, eu só gostei muito aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui pra vocês verem, né? Olha só que fofinho. Achei que ficou um arraso. E, né, com
com isso nós também acabamos o vídeo de hoje, porque eu realmente, assim, eu não consigo colorir mais páginas, o meu dedo tá quase morrendo, mas ainda temos muitas e muitas e muitas páginas de desenhos para colorir, como vocês podem ver. Então, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixem nos comentários que eu faço, daí colorindo o nosso querido amigo renegado da Vila Sasuke Uchiha, quando ele ainda era só um pequeno gafanhoto. Porque todas as ilustrações deste livro aqui são do Naruto clássico. Então, né, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, peço que deixe um like aí embaixo para ajudar o canal e também um comentário se você gostou, respondendo as múltiplas perguntas que eu fiz durante esse vídeo, porque eu falei e não calava a boca. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, também se inscreve. Eu posto ocasionalmente vídeos de ASMR cosplay, ou ASMRs deste tipo também, né, com coisas relacionadas a anime, mas o meu canal também é, em geral, coisas de anime, cosplay, K-pop, então se você gosta dessas coisas, pode se inscrever que você vai gostar. Mas enfim, espero que este vídeo tenha te relaxado ou te divertido, né, com as coisas que eu falei, porque sou muito tagarela. Tagarela? Eu não sei se essa palavra... Nossa, gente. Tá vendo? É isso que dá botar uma pessoa com dicção ruim pra falar sem parar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.